Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você, porque afinal de contas essa é uma aula gravada apenas com o objetivo de fazer revisão, né, para os alunos matriculados no curso de jogos ou para os alunos que perderam a aula gravada ao vivo, né, a apresentação ao vivo da aula, eles poderem assistir ou, né, fazer uma reposição. Tá? A gente está numa véspera de entrega de trabalho, então os vídeos que eu estou gravando hoje, eu não sei se vai ter mais de um, mas o intuito da aula de hoje é ver os modelos que têm dúvidas, ver os modelos que têm problemas e orientar no trabalho desses modelos para a entrega que a gente vai ter nesse fim de semana da entrega de modelagem. Tá? Aqui a gente tem o modelo do Matheus Malta. Antes de responder a dúvida que ele já tem, que ele já me passou a dúvida dele sobre normais, eu vou dar uma olhada aqui na configuração do arquivo, tá? Eu já gosto que tenha os nomes, tá? Junto com a malha, está perfeito, incrível, isso mesmo. As referências estão nomeadas como referência, está ótimo, a referência está aqui presente, então está tudo correto, tá? Aí ele falou que ele tem dúvidas sobre normais, então como ele tem dúvidas sobre normais, eu vou vir aqui nas minhas opções de visualização, né, e vou pedir para ligar a orientação de face. E aqui a gente tem a normal invertida da base, né, a normal invertida da base. Eu vou entrar aqui no modelo, né, eu vou entrar no modelo, deixa eu ligar aqui meu screen key, né, porque aí se eu apertar um atalho, vocês verem que atalho que eu estou apertando, tá? Aqui ele tem essa parte que está invertida. Eu vou selecionar essa parte. Então, para selecionar todo mundo rapidinho, eu apertei Ctrl L, que seleciona todo mundo que estiver conectado a essa face. Né? Ctrl L. Vou em Mesh, normais, e vou pedir para ele virar as normais que eu selecionei. Como todas as normais estão vermelhas, se eu virar elas, provavelmente elas vão ficar azul. Normais. E aí, vamos lá, normais, flip. Aí, ó. Isso aqui já funciona para o jogo. Se eu virar aqui, vai ter normais vermelhas embaixo, mas tudo bem, porque essa parte provavelmente vai ficar apoiada no chão e não vai ser vista pelo player. Tá? Então, isso aqui não tem problema para um jogo. Caso seu modelo tenha um lado claramente que é o lado visível e outro claramente que não é o visível, tudo certo. Aqui, na verdade, o nosso problema é na parte de dentro do modelo. Né? Ou seja, quando eu venho para essa torre aqui, ó, a parte de dentro dessa torre ela está vermelha. Então eu preciso resolver, na verdade, essa parte aqui, ela que é a parte problemática, na verdade, do meu modelo. Vamos entrar aqui no canhão primeiro. Então eu quero resolver primeiro o canhão. Vamos desligar as pecinhas aqui, ficar só com o canhão. Tá? Eu vou alinhar minha visão aqui com o canhão. E aí o que acontece? Aqui ó, a gente vai ter algumas coisas que eu quero observar aqui. Ó. A primeira é que isso aqui está um pouco torto, tá vendo? Tá um pouquinho fora de esquadro. Então eu vou colocar isso numa visão ortográfica, lateral. Vou ligar o raio-x para a gente poder ver o que está acontecendo aqui. E vou puxar isso para ficar um pouquinho mais alinhado, talvez até um pouco mais para dentro, assim, ó. Né? Eu acho que não tem problema isso ficar para dentro assim, não. Tá? Eu vou dar uma escala aqui, porque esse canhão é um pouquinho inclinado. Né? Vou voltar agora para a minha visão. E o que acontece? Eu posso fechar essa tampa, que está tudo bem. Tá? O canhão ele não precisa ser totalmente cavado. Mas se a gente quiser que ele seja mais cavado que isso, deixa eu voltar para o raio-x. Vou dar um novo extrude aqui, ó. E aí para alinhar eu vou apertar Y. Eu acho que até aqui já está bem bom. Assim. Acho que se vier até aqui, já está bem bom. Então aqui a gente consegue ver bastante do tubo do canhão, né? Eu continuo ainda vendo lá dentro, mas agora eu quero fechar essa parte aqui. Ó. Então eu vou dar um novo extrude, tá? E esse extrude aqui, eu vou dar um ESC, porque eu não quero esse movimento, eu quero dar uma escala nele. E vou dar uma escala, essa escala aqui, ó, eu vou dar ela em 0. Todos os vértices foram parar no mesmo lugar, e para remover duplicatas, eu vou dar um merge por distância. Ele vai remover os vértices excessivos. Eu posso fazer isso também no modelo inteiro, se eu quiser, dar um merge por distância para ver se tem alguma duplicata. E agora eu tenho um canhão que é todo
totalmente azul, né? Então, porque ele é totalmente azul, eu consigo colocar ele no jogo e ele não vai ter, não corre o risco dele aparecer transparente por dentro, né? Que é o risco da normal invertida, né? Se a gente pegar aqui agora a torre, eu vou desligar o canhão, que eu já resolvi, né? Eu vou arrumar agora a torre, né? Se eu colocar a torre no jogo, existe a possibilidade dela acontecer isso aqui com ela, ó, ficar invisível por dentro, né? Ou seja, as normais que estão vermelhas, elas vão ficar invisíveis no jogo, né? E isso não é ideal. Deixa eu desligar esse Backface Culling, foi a opção que eu fiz para enxergar a transparência. Tá? E agora a gente vai fazer um trabalho de maquiagem dessas normais aqui. Tá? Uma forma para fazer isso, que né, eu imagino que deve ser relativamente simples aqui, ó. Eu vou selecionar esse modelo aqui quase todo. Posso modelar ele todo? Posso fazer ele todo, se eu quiser. Eu acho que quase todo. Eu quero fazer, na verdade, o quê? Eu quero selecionar as partes do modelo. Vamos virar aqui. Eu quero selecionar as partes do modelo. Deixa eu desligar minha referência por enquanto, só para ela não ficar no caminho. Vou pegar essas daqui, ó. Essas partes do modelo aqui, ó. Né? Então vamos vir aqui nas costas, a parte de trás. Né? Pegar isso aqui também. Lembra que eu não estou pegando as janelas, nem as portas, eu não estou preocupado tanto com elas. Né? Talvez eu não precise fazer nada muito além disso. Eu quero só as paredes. Tá? Só as paredes. Aqui, ó. Beleza. Dá para ver o que eu selecionei, né? Ou seja, eu selecionei parte do meu modelo aqui, ó. Né? Eu vou duplicar essa parte aqui, ó. Vou duplicar essa parte. Vou dar uma escala. Só que essa escala, eu não quero essa escala para todos os lados aqui. Eu quero que essa escala ela não seja em Z. Então, eu vou dar Shift Z e ele vai só encolher para mim. Né? A gente consegue ver aqui pela base, né? Se vocês observarem aqui pela base, ó, Scale, Shift Z, ele está só fazendo uma versão um pouquinho mais estreita aqui da minha base. Ou seja, eu tenho uma duplicata dessas paredes e essa duplicata aqui eu vou pedir para as normais serem viradas. Né? Ou seja, agora eu tenho normais lá dentro que vão bloquear a visão da parte cavada. Né? Eu vou fazer mais um ajuste aqui, então eu vou esconder esse modelo aqui. Eu selecionei toda a parte externa, vou dar um hide. E agora eu vou fazer a emenda dessas partes aqui. Ó. Então agora eu quero preencher de face essas voltinhas aqui, né? Elas, só para o caso de algum ângulo ficar visível, né? Então eu estou fazendo a parede interna, o equivalente da parede interna do modelo. Vamos preencher isso aqui de novo. Né? Mesma coisa. Estou selecionando os dois objetos e apertando F. F é o que está fazendo preenchimento. Né? É o Make Face Edge. Eu não lembro como é que é o, o atalho. Como é que é o nome do atalho. Vamos ver. Mesh. Deixa eu ver se eu acho que é em Edge. Acho que em Edge tem Edge. Não vou lembrar o caminho. Daqui a pouco eu procuro isso. Eu posso procurar apertando F3 e procurar por Make Face. Então talvez eu não seja mais Make Face. Acho que Make Face é um nome antigo. Face Edge. Beautify Face. A gente vai achar. Fio. Aqui, ó. Face. Fio? Não, mentira. Fio. Vou lembrar onde é que fica e qual que é o nome desse comando. Chegou lá. De cor, às vezes eu esqueço. Eu anotei isso na descrição do vídeo e já esqueci. Acontece.
Então, olha só, isso aqui é o preenchimento. Eu vou fazer a mesma coisa com o teto, né? Então, eu quero preencher o teto aqui para ele poder ficar fechadinho, né? Então, eu vou preencher aqui um quad central. Isso aqui é um outro quad aqui, ó. Então, 4 vértices. E aqui outro quad. Né? Eu jurava que era em face, é new. Ah, não é make, é new. New edge face from vértices. É um comando de vértice. Ah, eu lembrei, graças a Deus. Mas enfim, se eu revelar agora a parte que está escondida, Alt H, opa, Alt H, eu vou ter agora ó, a parte interna do prédio, ó, bem preenchidinho. Ó. E isso aqui ó, vai garantir que na cena a gente não vai ter. Deixa eu selecionar aqui, deixa eu ver se tem algum vértice duplicado que eu fiz sem querer, não tem. Isso vai permitir que a gente tenha um objeto que não vai sofrer aquela ação da transparência, né? Então agora a gente não tem mais o problema da transparência. Tá? Vamos ligar agora a base do canhão. A base do canhão parece que não tem problemas. Ah, peraí, a base do canhão parece que tem alguma coisa assim. Vamos desligar aqui. Tower, Canon, Base, Tower. Ah, existe alguma coisa vermelhinha aqui, ó. Isso talvez eu tenha feito uma face sem querer, ó. Isso pode ser culpa minha. Existe uma face aqui, ó. Ah, ela está preenchida por baixo, mas na verdade ela tinha que estar preenchida por cima, né? Ela é vista aqui, ó, quando eu estiver passando por cima, né? Então, se eu precisar dela preenchida aqui, ó, eu vou precisar virar ela ao contrário. Então, mesh, normais, flip, tá? Eu ainda acho um pouco incômodo, porque né, vai ficar transparente aqui, vai ficar opaco aqui. Isso pode ficar um pouco incômodo, mas é uma decisão, né? Se eu nunca for ver o modelo por dentro, assim, por esse ângulo, então está tudo certo. Eu imagino que, porque eu tenho a presença do canhão aqui, mais provável que eu veja isso por cima, tá? Mas isso é algo a se pensar. Tipo, se for visto por baixo, talvez eu precise de uma versão também de fechamento do teto, além do chão aqui, o teto dessa parte aqui, ó, né? O teto dessa parte interna aqui, né? Mas isso, o procedimento seria o mesmo, né? Então a gente pode pegar essa mesma face, inclusive aqui, e duplicar ela se a gente quiser, né? Mas dá para fazer o mesmo procedimento preenchendo os vértices por dentro aqui do meu modelo. Deixa eu pegar aqui o meu modelo aqui, né? O H, Ctrl I, H. Né? Então eu conseguiria fazer o preenchimento em qualquer um desses pontos aqui, ó, para fazer o meu teto, né? A minha face interna aqui de teto, né? Seria um acima desse. Seria aqui, né? Seria nessa parte aqui, né? E aí, mesma coisa, eu inverteria, né? Aqui eu não posso fazer assim porque isso é um N-gon, né? Então eu não posso fazer dessa forma, né? Então deixa eu dar um hide aqui e deixa eu arrumar esse N-gon aqui. Eu vou selecionar os vértices que emendam a minha face aqui, né? Esse, e vou apertar J, né? Mesma coisa, eu vou pegar essa parte, parte aqui, eu vou apertar J. Ele vai cortar para mim a face, criando os quadros, tá? Não é o melhor, não é o ideal, tá? Fazer face interna em modelo. Não é o ideal, mas nesse caso aqui a gente não tem grandes problemas com isso não, tá? Isso não vai gerar grandes problemas para a gente, mas aqui eu tenho um modelo que, de novo, as únicas faces invertidas que eu vejo agora, elas estão numa parte que vai estar tocando o solo, na verdade essa parte vai estar tocando a base, né? Então a gente não vai ver isso aqui mais, certo?
Outra coisa que vocês podem fazer, tá, gente? A gente não entrou muito nisso aqui, não, tá? Mas se vocês quiserem um acabamento, às vezes, mais liso nos seus modelos, vocês podem vir e pedir um shade Alt Smooth nos modelos, né? Que ele vai te dar, às vezes, um acabamento mais suave em alguns casos, né? A gente vai falar um pouco disso quando a gente falar de shader. Então a gente pode criar às vezes um espaço mais liso. Tá? No geral, não faz muita diferença o shade flat ou shade smooth. E aqui a última coisa que eu quero conferir. Tem verso duplicado, quero conferir as origens, né? Ou seja, onde que estão as origens do objeto. Tá? Aproveitar que a gente está aqui, deixa eu conferir onde estão as origens. As origens do objeto, é legal que elas estejam no ponto de apoio, nesse caso desse modelo. Né? Como esse modelo ele vai ser provavelmente colocado no motor de jogos, vamos selecionar todo mundo, né? Eu vou colocar ele alinhado com o chão, né? Aqui. Também vou deixar meu cursor está alinhado com o centro do mundo, né? Meu cursor está alinhado com o centro do mundo. Aqui eu quero puxar isso para frente, para deixar ele alinhado aqui também com o centro do mundo. Né? E aí o que acontece? Essa base ela vai estar encostando no solo. Porque ela vai estar encostando no solo, é interessante que a gente ajuste a origem dele ao cursor. Tá? Esse é um lugar mais adequado para ela. No caso da torre, aqui ó, dessa torre, né, a gente pode pensar que o lugar ideal seria aonde a torre encosta na base. Então aqui ó, eu vou dar um Shift S, que vai me dar essas opções todas de alinhamento. Vou pedir para o meu cursor ir para a minha seleção. Minha seleção é aqui. Ó. Vou sair do modo Edit, Objeto, Set Origem, Origem para 3D Cursor. E aí minha origem vai ficar aqui na base. Né? No caso do canhão, o canhão está tudo bem ele ficar aqui, porque talvez ele tenha uma animação, né? Talvez ele tenha algum movimento. O ideal é que a gente pense que se o canhão vai movimentar, ou seja, se ele vai rotacionar, qual que é o ponto de rotação dele? Né? Me parece, deixa eu dar um hide aqui, me parece que a rotação dela, na verdade, dele seria um pouquinho mais para frente. Eu acho que a rotação dele seria por aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Vou selecionar essa volta aqui, ó. Shift S, cursor to selected. Meu cursor vai estar agora alinhado com essa base. Modo objeto. Aí eu vou já usar o set origem para 3D cursor. E agora meu canhão ele vai girar a partir daqui, ó, um pouco mais interessante. E essa base aqui, ó, talvez seja interessante também colocar essa base alinhada com o chão, né, onde que ele apoia na torre. Né? Então, Shift S, cursor para selecionado, objeto, set origem para 3D cursor. Só para a gente ter um ponto de origem mais adequado aqui. E aí, na hora de animar e na hora de criar movimento, né? Ou seja, agora eu tenho um movimento que eu sei que funciona melhor com o espaço do jogo. Na hora de montar também, eu sei que eu possuo uma referência de encaixe que vai ser compatível com a Unity e que vai me ajudar a remontar ou reposicionar o meu modelo. Tá? Tranquilo, Matheus. Deu para pegar aí as coisas que eu falei? Sim, sim. Mais alguma dúvida? Não, Não, então, não no momento. ótimo. Então, Muito ótimo. obrigado. Espero que você consiga arrumar. Lembrando, se tiverem alguma dúvida durante o final de semana também, e for algo mais urgente, vocês podem mandar mensagem também que a gente tenta responder. Lógico que o final de semana é um pouco mais difícil, mas se for algo mais grave, a gente tenta dar um jeito. Aqui, a gente recebeu também os modelos do Zé Henrique Tuelho, não sei. Deixa eu fazer o download. E aqui tem o modelo do Pedro.rar, tá? Só lembrando, Pedro, nas entregas a gente não aceita o formato RAR, tá? Nas entregas a gente não aceita o formato RAR. Quando for compactar, tem que compactar em formato zip, tá?
A gente não recebe arquivos no formato RAR para avaliação. Existe um motivo para isso, mas não é importante agora. Deixa eu fazer um extract here para ver aqui, ó. Isso aqui também é bom observar, ó. Esse arquivo aqui, ó, ele está nomeado Blend1. Blend1 não é o seu arquivo de Blender, mas é o backup do seu arquivo de Blender, tá? O arquivo correto, ele vai ter apenas o nome .blend, tá? Então isso aqui também representaria um erro de entrega, tá? Então eu peço que vocês, na hora de compactar os arquivos, prestem atenção em qual arquivo que vocês estão selecionando. Lembrando, Blend1 ele é um backup, então ele é uma versão, na verdade, anterior à sua versão atual. Ele não é a versão final, né? Então isso aqui pode se representar um problema na entrega. Tá? Aqui a gente tem modelos pedro.blend, beleza. Eu vou abrir primeiro esse monstro 1 blend 1, porque se o Henrique, não é isso? É o Henrique, né, se ele perceber que está numa versão desalinhada com a versão que ele queria mandar, a gente já descobre. Né? Então, aqui ó, a gente já encontrou um pequeno problema, tá? Um pequeno problema. Ô, professor, Opa, diga. para fazer arquivo.zip, o aplicativo que baixa é o WinZip? Não precisa, no próprio Windows você já tem a opção de zip nativo. Ah, é? Né? Então tem que deletar o WinRAR, basicamente. Na verdade, você não precisa entregar nada zipado para mim. Você precisa entregar um arquivo.blend com todos os modelos lá dentro. Ah, no Blender tem problema nenhum mandar assim, não. Não, você não precisa compactar. Ah, tá. Aqui na Unity, se você mandar o arquivo direto, tem muita chance de Na romper. verdade, no caso da Unity, vocês não devem fazer entrega da Unity para mim esse semestre. Mas quando a gente for fazer Unity, a gente vai fazer um formato que chama Unity Package para entrega de prefab. E quando você entrega o jogo ele na verdade ele é uma coleção de arquivos. Então você tem que compactar porque ele é um número muito grande de arquivos. Né? Se você entregar só o executável, não roda o jogo. Você tem que entregar todas as bibliotecas e todos os arquivos que a build cospe, né? Na hora que você pede para fazer o jogo, ele gera um monte de arquivos e a totalidade dos arquivos é que é o jogo. Tá? Então é um pouco diferente. Mas aqui a gente vai começar comentando. A sua referência, ela está com origem fora do lugar, esse é um erro menor, né? A gente pede que na hora que for posicionar a origem, posicionar o objeto, você usar a ferramenta de transformação e não usar a ferramenta de edição. Isso aqui é uma ferramenta de edição, tá? Então esse xizinho amarelo que aparece aqui é uma ferramenta de edição, ele desloca a origem em relação ao objeto. Isso não é ideal, tá? Outra coisa é a imagem está rosa porque ela não foi empacotada dentro do Blender. Ele ainda está tentando achar a imagem no seu computador. Né? Então, antes de entregar os arquivos, é importante que você venha em External Data e faça um Pack Resources. Você vai fazer isso exatamente antes de salvar e enviar, porque aí todas as imagens que você colocou lá dentro, elas vão ser empacotadas no arquivo.blend e elas vão aparecer corretamente como foi o arquivo da torre que a gente acabou de receber. Tá? Então, eu peço que vocês tenham a lembrança de fazer o pack, tá? Porque o pack é que vai garantir que as imagens de referência vão vir. Tá? Como eu não tenho imagem de referência, se você quiser subir a imagem de referência na pasta do Drive agora, só para eu ver o que é, tá? Eu agradeço. Tá? Esse objeto aqui, ó, ele está com origem um pouco fora da base, tá? Um pouco fora da base. Não é um problema tão grave assim, mas isso quer dizer que esse objeto roda a partir daqui. Então tem que ver se é isso mesmo que se deseja do personagem. Tá? Aqui, ó, isso aqui está muito high poly. Isso aqui tem muito polígono. E isso aqui também tem muita, parece que tem muita estrutura. Você vai ter que nem tanto, achei que tinha mais. Então, quando você for fazer um cone para poder fazer isso aqui, eu vou pedir para você tentar fazer com 8. Porque pensa bem, eu tenho mais detalhe nesse dente, que é menor, do que no corpo inteiro. Então isso passa a ser problemático, tá? Lembrando também que durante esse período a gente não está fazendo personagens, tá? Então, existem regras para fazer personagem. Aqui eu tenho uma estrutura que eu achei estranha, ó. A gente tem um quadrado dobrado assim, a gente não pode dobrar quadrados assim, tá? Os quadrados eles não podem ser
côncavos, então eu não posso ter 4 vértices que façam uma forma côncava, tá? Isso não pode ser tratado assim. O quadrado tem que ter uma forma estufada, tá? A gente evita os triângulos, mas aqui sua forma talvez não permita né, o que não seja um quad ali, né? Eu quero testar para ver se tem algum N-gon. Eu vou vir aqui fazer um select. Eu vou ligar minhas estatísticas primeiro, porque se eu não estiver vendo o, o N-gon, eu vou saber. Isso é um número muito alto de triângulos para um modelo de primeiro período. Isso é muito, muito alto mesmo, tá? Então, isso não é ideal de forma alguma, tá? Então, quando você for adicionar um cilindro ou uma esfera, tá? Ou um cone, a primeira coisa que você vai fazer é reduzir isso aqui. Você vai começar tentando fazer esses dentes com 8, tá? E você vai tirar esse N-gon já aqui para deixar ele sem nada. Então, esse dente aqui, ó, ele vai ser mais fácil de editar. E ele vai me dar uma estrutura muito mais próxima do resto do modelo. Deixa eu ver onde é que está. Vou parar aqui. Ele vai me dar uma estrutura muito mais próxima do restante do modelo do que o que você fez. E ele vai reduzir demais a contagem de polígonos que você está colocando aqui, tá? Então isso aqui tem que ser feito, tá? Isso não é opcional, não, tá? Tem outras coisas também que, quando a gente faz modelagem, a gente tenta criar o fluxo dos vértices meio que acompanhando a forma, né? Aqui você tem uns zigue-zagues que não são muito interessantes e uns triângulos também que não são uniformes. Então, isso tudo denuncia um pouco a qualidade do modelo, tá? Então, se puder fazer um modelo que seja mais limpo, com menos polígonos, né, com mais fácil de editar, mais fácil de mexer, né? Deixa eu ver aqui. Tá. É. Então, eu peço que você faça uma revisão geral nesse modelo aqui, ó. Se tudo isso que estiver muito espremido, quando estiver difícil de selecionar, difícil de ver, é porque não está bom, tá? Se está difícil de selecionar, se é difícil de ver, se é difícil de editar, é porque você não fez um modelo que é útil para uma equipe. Todos os nossos modelos têm que ser úteis pensando em formatos de equipe de trabalho, tá? Aqui, provavelmente, uma pessoa trabalhando com você, ela teria problemas para dar sequência na modelagem, tá? Então você tem que pensar que outra pessoa vai trabalhar com você sempre. Nesse caso, a outra pessoa sou eu, tá, gente? Deixa eu vir selecionar. Eu quero selecionar por lados. E eu quero pedir qualquer coisa que seja maior do que 4 para ver se tem um N-gon. Beleza, pelo menos a gente não tem N-gons aqui, né? Isso já é um alívio. Mas tem uma série de discrepâncias na estrutura, né? Então isso aqui, ó, por que que só essa face é maior que as outras, né? Por que que isso aqui está tão espremido, né? Isso aqui, por que que está assim, né? Por que que isso aqui está assim? A sensação que eu tenho é que foi usado um snap, mas sem o controle do snap, né? Então era melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Era preferível, na verdade, né? Era preferível que puxasse e entrasse um pouquinho nesse caso, né? Era preferível. Ia ser mais fácil de editar, ia ser mais fácil de trabalhar, tá? Então, nesse caso, talvez fazer a peça invadindo seja mais adequado, tá? Do que fazer ela com esse encaixe que é difícil de selecionar, é difícil de, né? É difícil de trabalhar com formas tão complexas. Lembrando, mais uma vez, a gente não está fazendo personagens esse semestre. Então, várias das observações que eu estou fazendo aqui, elas vão ser melhor compreendidas na disciplina de personagens, tá? Existe uma série de regras de modelagem que a gente tem, né? Eu já adiantei elas na descrição do trabalho, então quando vocês abrirem a descrição do trabalho, vai ter uma listinha dos princípios de modelagem lá, né? Que são guias de qualidade de modelagem, né? Mas a gente está sempre tentando fazer uma coisa que seja fácil de editar, fácil de comunicar, com cortes que sejam bem objetivos, com formas que sigam o intuito. Então, aqui, ó, um dos problemas que eu vou citar aqui, ó, é como que foi pensado essa boca do personagem, né? É, Me parece que a ideia é fazer uma coisa parecida com o Pac-Man. Olha que interessante, tá? Olha que interessante.
é Henrique, né? Não é Hugo Henrique. Olha que interessante. Se eu usar uma esfera, eu vou usar uma esfera com 16 por 8, só para ficar mais rápido para mim. Eu vou reduzir essa esfera aqui, ó. E em vez de quebrar ela aqui, ó, eu vou rotacionar ela. Eu vou rotacionar ela assim, ó. E olha que interessantíssimo isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que você deveria realmente considerar e refazer o seu modelo, tá? Eu realmente acho que você devia repensar e refazer o seu modelo. Se eu apagar isso aqui, ó, eu vou ter a boca, né? E ela vai ser mais visível. E não impede de você usar a mesma solução que você usou aqui de emenda, né? De pegar os 4 vértices aqui, ó, e preencher. Isso não impede de você usar a mesma estratégia que você usou, né? Aqui, ó, eu vou fazer uma gambiarra, porque eu adoro, né, gente? Vocês têm que lembrar que eu adoro uma gambiarra. Fiz uma coisa errada aqui, ó. Eu quero isso, 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 isso. Isso, 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 isso. E aqui, ó, eu vou fazer um corte aqui central e vou grudar isso aqui, ó, merge at last. Ele vai grudar aqui. Mesma coisa aqui, ó, merge at last. E eu vou adicionar o meu cone, né, de 8 cortes sem preenchimento, né? E eu vou rotacionar ele aqui, por exemplo, né, se eu quiser. Eu posso fazer ele mais retinho, igual você fez também, não tem problema não, né? Posso girar ele assim também. Eu vi que você fez um espaço assim. Dá um scale só para abaixar isso aqui. E aí, eu consigo posicionar ele aqui, ó, mais ou menos fazendo os dentinhos da boca, né? De uma forma um pouco mais visível, né? Ou seja, um pouquinho mais. Vamos fazer ele mais para cá. Esse aqui mais para cá. Vamos fazer ele de ladinho assim. Certo? E aí eu vou fazer as duplicatas, vai ficar tão mais fácil de editar isso aqui. Não estou interessado em fazer todos, não. Afinal de contas, eu trabalho. Não é meu trabalho. Meu trabalho é o trabalho do Hugo. Eu espero que ele que pule nessa missão, né? Então, eu quero só fazer um pouquinho aqui do mais do para explicar como que é o trabalho. Isso aqui vai me dar um modelo muito mais editável, né? Muito mais fácil de editar, com uma silhueta muito mais visível, né? E é um pouco disso que a gente está falando, Hugo. Tentar cobrir o máximo de design com o mínimo de cortes, tá? Com formas fáceis de selecionar, com formas que já comuniquem o design. Então, assim, eu honestamente não acho que você deveria entregar essa versão. Você deveria refazer, levando em conta o que eu estou falando. E outra coisa também, é importante lembrar que isso aqui não é o corpo, isso aqui é um monstro inteiro, né? Então, primeira coisa, o nome disso é monstro, né? Vamos colocar o meu Monster. Monster. O nome da malha também é Monster, tá? Se você não nomear essa malha, a gente vai ter que remover pontos, tá? Outra coisa também que eu falei é que a origem, no caso de personagens, a origem ela deve estar mais centralizada, né? Porque o personagem de repente vai mexer com o corpo inteiro e ele vai é uma coisa que nada. Então, provavelmente sua origem vai estar alinhada com a cabeça aqui do seu personagem. Deixa eu apagar esses. Deixa eu dar aqui apagar isso aqui.
Vamos pegar minha versão aqui e descer ela. Ctrl L. C. Deixa eu fazer uma escala aqui só para ele ficar maiorzinho. Colocar ele mais para frente aqui. Tá? Só observando que a minha versão aqui, ó, ela já está com 1/4 dos polígonos que você entregou, né? Então está bem mais leve, né? Bem mais gerenciável, né? Deixa eu fazer scale em x-1, Alt N, flip, Ctrl L, Shift D. Então vou vir aqui, scale z-1, Alt N, flip, né? E aqui, ó, eu já tenho um monstro que é mais legível, mais leve, com cortes mais interessantes. Eu refaria isso aqui também. Então vamos refazer esse cara aqui também. Né? Vamos refazer isso aqui também. Deixa eu colocar aqui um cilindro. Vou colocar um cilindro. Meu cilindro, eu vou começar ele com 8 cortes. Tá? Sempre tenta primeiro com 8 cortes, tá, gente? Sem preenchimento. Sempre começa com 8 cortes, tá? Só vai fazer mais se você não conseguir resolver o design com 8. E mesmo assim, antes de ir para 16, você tem que tentar com 12. Tá? Então aqui, acho que eu vou fazer um pouquinho para fora assim, ó. Grab, rotate, extrude, extrude, rotate. Vamos fazer aqui de lado. Vamos fazer grab, rotate, scale, extrude, rotate, scale, grab, rotate, extrude, scale, rotate, grab, esse menor ainda, grab. Porque eu reduzi o número de cortes aqui, eu posso fazer tão mais arredondado se eu quiser. Rotate, scale, extrude, rotate, scale. Aqui eu vou fazer o scale em 0, tá? Scale em 0. Ou, né, para ir mais rápido, merge at center, né? E aí eu vou ter essa rabiolinha aqui, ó. Se eu duplicar essa rabiolinha aqui, acho que eram 4, né? Eu acho que eram 4. E eu girar ela assim, ó. Colocar ela mais ou menos na mesma região aqui. E aqui eu vou usar, me parece, uma boa ideia, usar o proportional editing de coisas que são apenas conectadas. E eu consigo puxar isso aqui, arredondar isso aqui, fazer um pouquinho mais interessante. Né? E aí, mesma coisa, eu vou duplicar isso aqui. Deixa eu pegar esse rabiola aqui. Shift D. Rotate em Y para poder pegar um outro ângulo. Grab. Aqui eu vou pegar esse loop aqui. Grab. Rotate. Grab. E aí, mesma coisa, eu vou duplicar esse cara aqui. Rotate em Y. Acho que eu vou fazer um pouquinho menos intenso. Grab. Rotate. Grab. Talvez eu queira fazer ele um pouco mais para dentro assim. E aí eu posso continuar usando o Proportional Editing para arredondar. Né? Eu vou dar um shade Alt Smooth aqui só para ele ficar mais arredondadinho assim. Né? E vou fazer a mesma coisa. Esse shade Alt Smooth ele cria, na verdade, um cálculo por ângulo. Eu posso aumentar um pouquinho esse ângulo aqui para poder 45, talvez 45. Né?
E aí eu tenho um modelo um pouco mais adequado para entrega, um pouco mais fácil de editar, um pouco mais com cortes que fazem mais sentido, tá? Então eu que espero que você tenha entendido quais são as etapas aqui para sua entrega, beleza? Alguma dúvida? Deixa eu tomar uma água enquanto. Nem demorou refazer, né? Foi rapidinho, ó. Rapidinho eu refiz. E o design é legal, sabe? Tipo, mesmo você fazendo um rascunho muito simples, né? Um rascunho que a foto não favorece. A ideia do design é legal. A ideia do design é legal. Então, eu acho que vale a pena refazer para ficar mais bacana, assim, para ficar uma coisa mais interessante pra gente, tá? Obrigadão aí pelo envio do arquivo. Eu não vou salvar, obviamente, né? Isso foi o monstro. Deixa eu tirar esses arquivos aqui. Eu já vi a torre do Matheus, já vi o monstro. E agora a gente vai para o modelo do Pedro. Deixa eu fechar aqui, não quero salvar essas alterações. As alterações são, na verdade, suas, eu não preciso. Como essa avaliação não tem cor, gente, tá? Isso é uma coisa para se comentar, tá? Essa avaliação ela não possui avaliação de cor. Eu não vou preocupar muito com isso aqui não, tá, gente? Isso aqui, ó, a única coisa que eu vou pedir é, se você criou, você tem que nomear, tá? Então, se você criou materiais, você tem que dar nome para eles. Não importa se você está chamando de red, violet, e golden, por exemplo. E golden, tá? Isso não é a melhor estratégia para colorir para Unity, tá? Só comentando. Isso me diz que o objeto já está carregando 3 materiais e talvez se toda vez que eu for usar uma cor, eu criar um material novo, né? Quantos material eu preciso criar para poder construir um jogo? Então isso não é a melhor estratégia, tá? Só comentando. Então provavelmente a gente vai mudar essa forma de colorir na próxima etapa, mas de novo agora isso não vai tirar ponto o fato de você ter colorido. O que vai acontecer é a gente não vai poder ter materiais que não estejam nomeados, tá? Se o material não tiver nomeado, aí sim a gente vai ter que tirar ponto e essas coisas, porque né, é parte do processo avaliativo. Né? Eu vou tirar aqui o raio-x. E aqui já tem Enigon. Ó. Isso aqui já tem Enigon. A gente não pode entregar modelos com Enigon. Tá? Cada Enigon representa uma mudança de pontos. Outra coisa, a gente não pode ter modelos com rotação que não esteja em 0. Tá? Então, todos os objetos têm que estar com rotação e escala, rotação zerada e escala em 1. Tá? Qualquer coisa fora disso é um erro de entrega. Tá? Outra coisa, todos esses Nigons, e se tiverem outros que eu não estou contabilizando aqui, cada Nigon desses ele representa um decréscimo da nota, tá? Então é cumulativo. Então, onde tiver o Nigon, vou pedir para você se livrar dos Nigons. O jeito mais simples de se livrar desses Nigons é você dar um extrude e cancelar esse extrude e dar um merge no centro. Né? Ele vai fazer essa estrutura aqui de triângulos que, para mim, está muito boa. Né? Então, merge, center, extrude, merge, center, extrude, merge, etc. Tá? Eu apaguei 4 Nigons aqui. Vamos ver se tem mais. Vamos pegar aqui as minhas estatísticas. Né? E eu vou pedir para o Blender selecionar para mim, ó, selecionar qualquer face, né, que seja maior do que 4. Né? E ele vai falar, ó, ainda tem 3 Nigons aqui em algum lugar. Aqui, ó. A gente tem um Nigon aqui, ó. Isso é extremamente problemático. Isso aqui é extremamente problemático. Isso aqui dá muito erro em modelagem. E outra coisa que está acontecendo é que não existe motivo para esse corte existir, né? Ou seja, se eu consumir com ele aqui, ó, e se eu fizer um quad aqui, ó, tem motivo para aquele corte existir, entendeu? Ele não está fazendo nada pelo meu design. E isso aqui também não está me ajudando, né? Essa estrutura aqui, eu vou apagar ela. E vou fazer um extrude
que seja só o suficiente para tampar essa beirada. Tá bem mais interessante para mim, tá? Então, de novo, esse corte não faz sentido, tá? Ele não está comunicando nada no meu design. Aqui eu vou fazer uma face quadrada, tá? Aqui também, ó. Isso aqui é um quad. Por que tem dois triângulos aqui, ó? Pois é, então, peraí. Então quer dizer que eu estou avaliando modelagem agora. Eu não estou avaliando colorização. Se essa colorização ela muda de um pedaço para outro, talvez ele precise de uma textura. Talvez ele não precise de corte. E se esse corte gera um N-gon, ele não pode. Ele só não pode. Ele representa um erro, tá? Então, sem contar que o modelo tem que ser oco, tá, gente? Os modelos eles têm que ser ocos, então vocês têm que ficar atentos. Eu vou entrar dentro do modelo do Pedro para ver como é que ele está por dentro. Para ver se ele é oco. Graças a Deus ele é oco, massa. Os modelos têm que ser ocos por dentro, tá? Massa. Parece que é. Parece que é. Massa. Tá? Mas não faça isso, tá? Não use cortes que geram N-gon para colorir o modelo. Isso não é uma boa ideia, tá? É, Lembrando que eu vou avaliar só a modelagem, tá, gente? Eu estou avaliando os modelos, eu estou avaliando se tem vértice duplicado, eu estou avaliando se tem N-gon, eu estou avaliando se tem normal invertida. Eu nem entrei no normal invertida. Olha isso. Todos esses objetos aqui, ó, dariam problema. Todas essas partes do objeto dariam problema na hora de. Tá? Lembra, para cada um desses. Bom, graças a Deus. Deus é pai, viu, Pedro? Deus é pai. Mas eu acho que isso seriam as coisas mais importantes, assim, né? Tipo, observar a nomenclatura, tá? Ó, isso aqui também, ó, esfera não é esfera, tá? Não usa espaço, tá? Não usa espaço na nomenclatura. A gente divide as coisas por maiúscula, tá? Corpo besouro, tá? A gente nomeia as malhas. Gente, tem que lembrar que eu costumo tirar um ponto para cada tipo de erro, né? Então, seu modelo ele tem, vamos supor que cada modelo vale 2 pontos, né? Cada modelo vale 2 pontos. Para cada erro desse, você está perdendo uma fração desses pontos, né? E aí você pode invalidar o modelo, né? Se ele não tem nome, se o nome não segue o padrão, se o nome da malha não foi dado, se o nome dos materiais não foi dado, né? Então, isso vai acumulando, vai virando uma nota que fica baixa, não porque o modelo não está legal, mas porque ele está tecnicamente inviável, né? Então, cada N-gon, então, eu peço que vocês tenham atenção para que a gente não tenha notas baixas por falta de atenção, tá? Eu prefiro mil vezes dar uma nota é, 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 alta para todo mundo, porque todo mundo fez um modelo bem, do que sair catando cada defeitinho desses, né? Tipo, não faz sentido. Ainda mais erro besta, assim, né? E eu prefiro poder saber que nas próximas entregas a gente vai estar conversando cada vez mais sobre o design dos modelos e cada vez menos sobre os defeitos técnicos deles, tá? E esses defeitos técnicos eles são todos baseados em erros que os modelos podem apresentar quando inseridos em jogo, tá? Nenhum desses erros ele é aleatório. Então, o N-gon dá problema em jogo. Normal invertida dá problema em jogo. Nomenclatura com espaço dá problema no código. Nomenclatura materiais não nomeados dão problema na organização da pasta de assets da Unity. Então, cada um desses problemas que forem aparecendo, eles vão escalando, tá? Então, se seu projeto está todo assim, me preocupa, tá? Vamos ver aqui, a gente está no
Deixa eu desativar as coleções aqui, ó. Vamos ligar o olhinho de todo mundo. E vamos ver a libela aqui, ó. Normal invertida da libela. N-gon na libela. Cortes que não fazem sentido. Se foram feitos para colorir, você tem que pensar nisso. Lembra, a gente tem outras formas de colorir, tá? Talvez não seja interessante fazer isso aqui. Deixa eu ver a cor desse modelo para tentar entender. Tá vendo? Aqui não justifica. Aqui, inclusive, tem um negócio que é pior um pouco do que você imagina. Tem um negócio aqui que é um pouco pior do que. Deixa eu tirar aqui minha orientação de face. Me parece que tem Zephite aqui em algum lugar. Teve uma hora que eu cliquei que parecia que tinha Zephite na peça. Mas aqui também não faz sentido. Isso aqui, nada disso aqui, ó, justifica, né? Aqui talvez por causa da forma. Aqui talvez por causa da forma. Talvez esse aqui por causa da curva. Mas no geral, nenhum desses aqui faz sentido, né? Nenhum desses cortes justifica o espaço, tá? Então é algo para se pensar, tá? A gente vai evitar triângulo, tá, gente? A gente não vai colocar triângulo a reviria, a gente vai evitar triângulo. Triângulo pode colocar, mas ele tem que ser colocado com parcimônia, tá? Então, se você puder fazer um modelo com o menor número possível de triângulos, eu vou agradecer, né? Demais e sem nenhum N-gon, tá? Então aqui tem os mesmos erros, tá? Eu não vou ficar me repetindo, não, mas tem os mesmos erros, tá? Então eu não vou corrigir um por um, não faz sentido, tá? Eu gosto do design, para ser bem honesto, eu gosto do design dos modelos, acho que a silhueta é boa, de verdade. Então, assim, a silhueta é boa, sabe? Dá para identificar as coisas. A origem está um pouco estranha, né? Tem que lembrar que a origem é para onde que gira, mas ainda tá ok. Eu não reclamaria dessa origem, por exemplo, né? Eu não reclamaria dela aqui. Do caso da libela, também, tipo, é um pouco fora, né? Um pouco fora do centro da massa. Então, provavelmente a origem estaria aqui, ó, no centro da massa desse parte. Então, assim, não, quando eu movo ela não me incomoda tanto, mas é só uma observação pelo design, assim, pelo design. Mas isso aqui é um problema menor, tá? Mas dá para identificar por silhueta as coisas. Agora, eu não sei se eles estão todos alinhados aqui, ó. Vista de frente é essa daqui. Eu estou de frente, mas eu estou vendo o objeto de lado. Por que eu estou vendo o objeto de lado? Né? Então, a frente, né? A frente não é aqui. E isso eu preciso demais que vocês façam, tá, gente? Eu preciso muito que vocês façam isso. Eu quero de frente ver o objeto de frente. Eu não sei qual que é a frente desse besouro. De verdade. A frente é essa? Eu acho que a frente é o outro lado, né? Acho que a frente vai ser isso aqui, né? Acho que isso aqui é a frente, né? Peraí, vamos lá. Acho que aqui é a frente. Qual que é a frente? Tá. Então, se isso aqui é a frente, então a rotação correta, a rotação de zero é essa. Então, eu quero vir aqui em Apply, né, e dar o Apply de Rotation Scale, né, para que ele fique virado para a direção certa. Tá? Quando eu olhar de frente, eu tenho que ver o objeto de frente, tá, gente? Isso vai me facilitar entender o design. Tem que estar virada para mim, ó. Olha só, eu estou na visão de frente, ó. E aqui não é menos Z, né? No caso do Blender é menos Y, né? No caso do Z é menos Y. Porque no Blender o Z ele tá no sol, no vertical, né? Então, é só assim, eu estou de frente, ó. Frente ortográfica. Então, eu estou de frente, eu estou vendo o objeto de frente. Tá? Eu estou encarando o objeto, tá? É simples, gente. Se você tem dúvida, esse macete foi o Lipão que eu vi ele usando em aula. É simples. Adiciona uma Suzane, tá? Adiciona um Monkey. Pro lado que o macaco tá olhando é a frente, gente.
tá? Esse é o lado da frente. Deixa eu ver, a gente viu a libela, mesma coisa, ela está de lado, tá? A distância de tamanho entre um e outro tá ok, eu gosto. Tem uma que é mais corpulenta e tal, eu acho massa as proporções. Tem uma mosca, eu não vou ficar repetindo, tá? Só vou falar que eu acredito que todos os erros que eu encontrei até agora estão em todos. Isso aqui também é um erro, tá? O tamanho real desse objeto é isso aqui, ó. Esse é o tamanho real do objeto. Se você quer que esse seja o tamanho real do objeto, você tem que vir aqui no objeto e dar o apply da escala. Lembra, o objeto sempre rotação de 0, escala de 1. Tá? Isso vale uma parte do ponto, isso vale outra parte do ponto. Tá? Se você acertar aqui e errar aqui, não resolve não. Tá? Então eu estou avaliando isso aqui na semana que vem, eu vou estar avaliando o trabalho de vocês e todos esses pontos eles estão sendo avaliados. Tá? Todos fazem parte da avaliação. Tá? Então tenta não esquecer disso. Tá? Então, toda vez que eu encontrar uma coisa igual isso aqui, eu imagino que é o corte que você fez para cor, a gente provavelmente vai colorir de outra forma isso aqui, tá? A gente provavelmente vai colorir isso de outra forma, tá? Eu prefiro do que a gente fazer um monte de corte muito doido. Mas aqui ainda é menos grave porque não gerou N-gons, tá? Então, isso me importa menos um pouco, tá? Porque é triângulo e não gerou N-gon. Então, isso aqui está bem mais ok do que o outro exemplo lá, que era uma peça que estava gerando N-gon, tá? Então por isso que ela estava tão problemática, tá? A mesma coisa, cilindro 3, material 17, olha só, isso aqui não é jeito de viver não, gente. Isso aqui não é jeito de viver não. Será que minha irmã tá vendo? Minha irmã às vezes assiste minha aula, ela rola de rir do jeito que eu falo. Então, Ana, conversa comigo. Não é jeito de viver não, fala comigo. Fala a verdade. Isso é jeito de viver? Imagina, eu falo assim, qual que é o material 17? Qual que é o material 17? Aí vamos ver qual que é o material 17? O material 17 é o vermelho. Por que não chama vermelho, já que ele é vermelho? Né? E se tiver dois materiais vermelho? Será que os dois materiais vermelhos chamam material 17? Não, né? Material 16. Será que os dois materiais... A libela também tem vermelho. Só que o vermelho da libela chama material 32. Isso não é jeito de viver. Isso não é jeito de viver. Quer ver que coisa mais interessante? Olha que coisa esquisita. Presta atenção aqui, Ana. Vê se não é um jeito melhor de viver. Eu vou pegar um material 16 e vou chamar ele de vermelho. Vou chamar de red, só porque, né? Red. Ele já tem o material red. Olha só que engraçado. Então já existe o material red. Então quer dizer que se eu vier na minha lista e procurar o material red, eu posso só falar que todo modelo que tem a cor vermelha usa um material que chama red. Sabe o que isso quer dizer? Que é muito legal, que se eu mudar a cor desse material, muda para todo mundo. Virou uma paleta de cor. Não é tão melhor a vida assim? Não é tão mais agradável viver dessa forma? Isso aqui não é forma de viver, tá? Isso aqui é como viver na casa de um acumulador, entendeu? Pois é, por isso que a gente não está cobrando colorização nessa etapa, Pedro. Colorização é na próxima etapa porque a gente tem que passar por essa teoria. A gente tem que falar sobre essa realidade no processo de colorização. Sobre material, link de material. Lembrando que esses materiais, eles vão ser levados para a Unity, nem sempre eles são compatíveis. Tá? Nem sempre eles são compatíveis com a Unity. Tá? Então, minha sugestão, organiza seus materiais e evita repetição de conteúdo. Tá? Cada um desses aqui tem que ter um nome, e cada um desses aqui, ó, porque se eu não me engano, você está usando o mesmo material. Isso não é jeito de viver, gente. Toda vez que acaba o seu grafite vermelho, você compra uma caixa nova de lápis de cor. Toda vez que acaba seu sorvete o chocolate do sorvete napolitano, você compra outro sorvete napolitano, né? Então,
Você já viram isso nos Simpsons? Simpsons é um desenho tão velho, não sei se as pessoas ainda assistem, né? Que o Homer, ele tá procurando chocolate, ele abre um sorvete napolitano, não tem o sabor de chocolate, mas tem os outros dois. Aí ele abre outro sorvete napolitano, não tem o chocolate. E tem os outros dois sabores, e aí ele fala pra esposa que precisa de mais sorvete napolitano na casa. É isso aqui, ó. É a mesma coisa. Mas enfim, vamos ver a Vespa. Vamos tirar o El Mosco. Você falou que tinha uma coisa que você queria que eu visse. É a parte da cabeça da Vespa. Vamos ver a parte da cabeça da Vespa. O que que te incomoda na cabeça da Vespa e que você quer alterar na cabeça da Vespa? Qual que é seu drama com a cabeça da Vespa? Por que que ela é uma questão? E você disse que tinha que evitar usar triângulo. Só Isso. que, por exemplo, na parte aí mais na ponta da cabeça dela, é, é meio que afiado. Como que eu faria isso sem usar triângulo? Não, pois é. A gente evita, não, a gente não proíbe. Proibir é diferente de evitar. A gente usa triângulo em pontas, porque afinal de contas, né? Ponta é um triângulo. A gente usa triângulo também, aonde se a gente fosse usar um quadrado, eu teria que dobrar o quadrado. Então, aonde o quadrado é dobrado, eu lembro que eu falei isso em um modelo há pouco atrás, que eu falei, aqui tá tudo bem usar o triângulo por causa da curva. É porque aqui, se eu for usar um quadrado, ele vai dobrar. A gente não pode dobrar quadrado, né? Se eu dobrar um quadrado assim, ó, o motor não sabe mais o que fazer com esse quad. Você consegue ver o problema? Dessa forma aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso cortar em triângulos, porque se eu deixar o motor cortar, ele pode querer cortar ele aqui, e ele vai mudar o meu design. Tá vendo? Então eu vou ter que falar, não, 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 amigo, eu quero que você corte ele aqui. Tá? Então triângulo a gente usa. Tá? Triângulo a gente usa, a gente só evita. Tá? Ele só não é a forma mais usada. Tá? Então na ponta aqui, assim como na curva da cabeça, tá tudo bem. Inclusive, eu forçaria até mais, talvez, a curva da cabeça, se fosse o caso e tal. Então, isso aqui não tem problema. Nem aqui, tá? Não existe problema aqui. Também não existe problema de usar ela aqui, onde você está fazendo a ponta, tá? Aqui tá ok, tá? Mesma coisa nessa parte interna aqui, provavelmente vai ser um triângulo e tá tudo certo. Isso aqui já é um problema. O que que isso está fazendo aqui? Entendeu? Isso aqui, ó, é um vértice que faz parte dessa face, e isso aqui também é um problema. Ó. Aqui já é outra história. Isso já é o quê? Já é uma malha ficando embolada. Ou seja, eu tenho uma estrutura aqui que é um N-gon, ou seja, isso aqui é um N-gon, isso aqui é outro N-gon, e eu tenho escondidinho aqui, ó, dois triângulos. Então as malhas, elas têm que ser limpas, né? Eu não tem por que eu ter isso aqui, tá? Então, aqui no caso, eu posso fazer, no caso desse corte estranho aqui, né? Eu consigo fazer um merge no centro. Vai sumir essa estrutura aqui. E esse cara aqui, ó, eu vou dar um dissolve nele. Então eu vou dar delete e eu vou dar um dissolve nesse vértice. Ele vai sumir e agora eu vou ter um quad aqui, tá? Então, minha preocupação é, será que tem do outro lado? Rapaz, tem do outro lado. Errou de um lado, errou do outro. Olha só. Então isso aqui você vai ter que arrumar, tá? Isso aqui é fundamental que seja arrumado. Beleza? Deu pra entender? Você conseguiu entender? Eu Olha, entendi. aqui inclusive você pode fazer, se você quiser, ó. É porque isso aqui vai ser um canhão, né? Então deve estar assim porque Sim. provavelmente vai ser um canhão. Né? Mas se eu fosse fazer o ferrão, né? Seria a mesma coisa, dar um extrude, merge at center, né? Seria tudo triângulo aqui, ó. Essa ponta é toda feita de triângulos. E tá tudo certo. Não ficaria ruim, não. Você imagina que ele só acumula energia assim, não ficaria ruim seu ferrão também, não. Eu gosto da ideia do canhão também, mas não ficaria ruim. Lembrando que os N-gons estão todos vetados, tá? A gente tem um sapo.
Os designs estão legais. Vamos falar a verdade. Os designs estão legais. O problema é a organização, N-gon, vértice fora de lugar, sabe? Uns triângulos muito loucos, mas tá legal, tá? O design tá interessante. Você vê a coisa, sabe? Você olha pro sapo, você dá pra identificar que é um sapo. Na boca do sapo ali, dos lados Agora, o dele, nome é tem um sacanagem, né? triângulo ali. Você tá Na... vendo? À Peraí. direita. E aí tem uns triângulos aí que vai estar com uma face transparente do lado de dentro. Aí, essa parte aí. Tá vendo? Que é só uma face. Tá. E. Como é que eu consertaria isso aí pra ficar. Pra Não, dar pra ver do lado de dentro também? tá. Eu não usaria isso pra começar, né? Eu não faria nada disso na vida. Na minha vida. Essa boca vai mexer? Não. Tá, então vamos ver as normais aqui. Então, assim, o que acontece? Isso aqui, para eu não ter que fazer um material especial, o jeito mais simples é eu duplicar essa face, duplicar ela mesmo, tá? Vamos mover ela aqui em Y, né? Porque, obviamente, que ele também não está virado para frente. Vou deixar ela bem próximo assim, não exatamente em cima, mas bem próximo, tá? E vamos dar no Mesh o normais flip, tá? É isso aqui, tá? É isso que precisa ser feito, tá? Se a boca fosse mexer, talvez a gente não fizesse assim, talvez a gente tivesse um pouco diferente. Mas se a boca é mais estática, se bem que dá pra fazer isso com a boca mexendo também. Dá pra fazer isso com a boca mexendo. Esse é o jeito mais simples de resolver isso, tá? É um jeito limpo, é um jeito rápido, é um jeito objetivo de resolver. Então, pode fazer isso aqui assim mesmo. Essa linha vermelha aqui, ela não vai ser vista no jogo, tá? Quando a gente tiver no jogo, né? Na hora que eu ligar vamos ligar meu backface culling aqui, né? No jogo, o que vai acontecer é que eu vou ver a face de dentro, a face de fora. Tá? No caso, se eu quisesse fazer um pouco mais grosso essa paredinha da boca, eu poderia fechar ali com os vértices do lado? Se ele vai ser mais grosso, então a superfície é toda diferente. A superfície é toda diferente. Porque se você começar a emendar, aí vai dar um chabu. Isso é legal porque isso é uma face solta. Então, se eu quiser selecionar ela e editar, eu só dou Ctrl L e eu tô em casa. Agora, se é a pele, ela faz parte do design da boca, então esse corte provavelmente dá a volta toda aqui, ó. Então você vai ter provavelmente o lábio dele modelado. Então é mais fácil só fazer a face pra ficar melhor. Muito, muito. Lembrando que a gente não está fazendo personagem esse semestre e algumas dessas dúvidas vão ser melhor respondidas na aula de personagem, tá? Mas basicamente, se eu fosse fazer grosso, não teria essa pele desse jeito, né? Não seria esse triângulo e eu teria, na verdade, a estrutura inteira de lateral, né? Do lábio modelada junto com a boca do sapo aqui, né? E aí, porque eu tenho a lateral toda, né? Na hora de puxar o relevo do, do, do sapo, né? Eu consigo realmente fazer com que essa parte da boca aqui emende com a parte de dentro, tá? Mas eu teria que ter a volta inteira de lábio, né? De beirada de lábio, para ficar bem feito, assim, para ficar com uma superfície, né? De novo, que dá orgulho pro tio, né? Olha só, 180 menos 90, zero. Uh. Se eu zerar isso aqui, o que que acontece? Vai entender, né? É assim que tá, viu? Esse é seu modelo. Ele é assim. Ele não é do jeito que você tá mostrando. Ele é desse jeito. Esse é o modelo em repouso, ó. Outra coisa, gente, isso não é o corpo sapo cururu. Isso é o sapo, tá? Vamos simplificar. Isso é o sapo. E não usa espaço, tá? O caramba, sapo. E pode chamar de cururu. Não ligo nem um pouco de usar isso aqui. Não ligo nem um pouco de usar os nomes todos em português, tá? Isso não é problema, tá? Sapo cururu, ó. Muito melhor. Ah, que vida. Muito melhor. Faça isso, tá? Temos vários sapos. Que legal. Por que será que a gente tem vários sapos? Eu não consigo ver muita diferença desse para esse. Tem variação tanto no comprimento da parte da cabeça quanto nos motores. Se você olhar certinho, o motor de baixo ele muda nos dois. Também as costas deles também mudam. Tá, mas se eu for contar como 10 modelos, eu não consigo não, viu? É muito próximo, tá? Na hora de contar 10 modelos, eu quero 10 modelos que sejam objetivamente diferentes, tá?
Porque isso aqui pode ser só uma edição, né? Tipo assim, a grosso modo, só uma edição. Então, é muito próximo. Tudo isso que você falou é tipo muito sutil. Jogo de 7 erros, eu consigo ver erro aqui, eu consigo ver a diferença aqui nessa silhueta, né? É, eu consigo ver a diferença aqui na cor. Então, na hora de entregar os 10 modelos, opte por modelos que são bem diferentes. Que eu vou olhar e falar assim, ah, tá, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma pedra, isso aqui é um... Para não gerar confusão, mas o cara mandou o mesmo modelo várias vezes. Porque só Deus sabe se eu vou lembrar de olhar esses detalhes. E no tempo que eu tenho de avaliação, né? Tipo, às vezes não tem como ficar revirando, né? Tipo, ah, não, pera aí, deve ter alguma coisa diferente. Ah, é verdade. Aqui o queixinho é um pouquinho diferente. Tá. Isso não vai dar tempo. Eu queria que desse, mas infelizmente não dá tempo. Então, para facilitar a vida de vocês e a minha de tabela, ainda até porque o nome do objeto aqui é Sapcururum, que é o nome de uma duplicata, né? É, deixa eu ver o terceiro. Deixa eu ver o terceiro. Esse aqui é o tamanho da turbina, dá para ver a diferença, mas objetivamente esses três sapos são muito próximos. A sensação que dá, não estou falando que é o que você fez, tá? Porque não sou polícia do 3D. A sensação que você deu é que você duplicou o sapo e mudou algumas variações, fez algumas variações, né? Dando escala, posição. Então você fez uma edição de um modelo que você já tinha feito, tá? De novo, isso é muito sutil para eu contar como 3 modelos. Isso está contando como um modelo, tá? É um bom modelo, tá? Não estou falando o design, igual eu falei, eu gostei do design, eu achei que o design funciona, mas como objeto de avaliação é bom lembrar disso, tá, gente? Eu quero modelos que sejam bem diferentes uns dos outros, tá ok? Dá para entender isso, Pedro? Sim, sim, entendi. Massa. E põe uma pedrinha, põe uma arvorezinha, uma casinha, a gente, né? Qualquer 2 modelos que você colocar faz o serviço aí. Mas bem legal, bem legal. Achei os designs muito legais. Acho que tá bem bacana e parece que vai ficar um jogo bem interessante, assim, pelo design, parece que vai ficar um jogo interessante de ver, assim. Tô querendo já ver como é que tá essas coisas em jogo, né? Já tô querendo ver como é que eu vou jogar com. Eu vou jogar com quem? Quem que é meu personagem se eu for jogar nesse jogo? Ou o sapo, ou a rã, ou a perereca, porque essa que é a diferença dos sapos, porque Ah, literalmente só tá. muda o tamanho do comprimento das pernas e o formato do corpo. Então isso Um aqui é a minha sapo escolha pode. de player. Sim, o resto são Legal, inimigos. legal, legal, legal. Então você tá se alimentando, né? Isso que você tá fazendo. Muito legal. Brigadão. Basicamente. Brigadão, brigadão. Muito massa. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá na nossa pastinha. Eu vi modelo Toelho. Eu vi todos os modelos. Obrigado. Ó, para quem mandou os modelos, cara, brigadão. Valeu demais. É isso mesmo. Espero que esse feedback, se vocês forem revisar, ou se vocês forem precisar, seja o bastante para vocês finalizarem os modelos. Lembrando que eu mandei para vocês uma lista de ajustes de modelo, né? Também coloquei lá no nosso Canvas uma playlist de ajustes de modelos, né? Deixa eu já deixar, inclusive, ela na descrição desse vídeo, porque, né, ajustes. É, eu não vou achar por assim, né, desse jeito. Eu vou ter que vir aqui na minha playlist e procurar ajustes de entrega, tá? Isso aqui é uma playlist antiga, mas ela é bem eficaz, tá? Então deixa eu deixar ela abertinha aqui, né? Então, tudo que eu falei tem uma revisãozinha aqui, caso as pessoas queiram, tá? Aqui também tem coisas como dar append, ou como, né, tipo, empacotar, né? A diferença importante para a gente que está fazendo o curso, houve atualização no Blender, né? Então é importante lembrar que o pack agora ele chama Pack Resources, mas é o mesmo pack, é no mesmo lugar, mudou o nome, mas é o mesmo lugar. Então se você ver o vídeo antigo, talvez você tenha uma diferencinha lá de nome, né? E o merge antigamente era Alt M e agora o merge é só M, tá? Então são pequenas mudanças que tiveram, mas eu imagino que com a aula de hoje, né, e com, né, a conjunção dos vídeos, vocês estão plenamente capazes de entregar. Para quem está vendo esse vídeo e não está fazendo a matéria, obrigado por assistir até agora. Valeu demais. Espero que seja útil para você também.